Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando, de Língua Portuguesa, em mais uma de nossas aulas de literatura. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Renascimento, Classicismo e Maneirismo, a obra do poeta português Luís Vaz de Camões, onde nós estamos estudando a poesia épica dele, né? Nós já fizemos um estudo da forma da poesia épica, Os Lusíadas, e começamos a falar do conteúdo, né? A primeira parte da epopeia, a proposição, em que ele resume tudo que ele vai falar, né? Faz um resumo de tudo que ele vai falar. A segunda parte, a dedicatória, onde ele invoca as Tágides, as musas do rio Tejo, para auxiliá-lo em seu canto. E agora a terceira parte, que é a dedicatória. A dedicatória é a parte em que ele dedica o poema épico Os Lusíadas ao rei Dom Sebastião, rei de Portugal naquela época. Dom Sebastião foi um dos reis mais jovens que Portugal teve e foi um rei guerreiro. Foi um rei que ia para o campo de batalha com sua espada, seu escudo e com um objetivo de unificar, não só de continuar unificando Portugal, expulsando, né, os sarracenos, os mouros da região da Península Ibérica, mas principalmente, o objetivo de Dom Sebastião era converter, nem que fosse por meio da força bruta da espada, todo o mundo ao cristianismo. Então ele queria converter o mundo inteiro, né, no cristianismo cristão católico de Roma, o cristianismo romano, que Portugal seguia à risca. Pois bem, então agora nós vamos dar uma lida nestes versos, ok? Então esses versos eles são da dedicatória, a parte da dedicatória, a terceira parte de Os Lusíadas, a dedicatória. E ele desde o início já começa a se referindo, né? Começa referindo-se ao Dom Sebastião. Logo no início do poema ele já começa fazendo referência a Dom Sebastião logo no início do poema. Beleza? Então vamos lá, ó. E vós, aqui já está falando já com Dom Sebastião, né, referindo-se a ele. E vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade, vós, ó novo temor da maura lança, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus que todo o mande, para do mundo a Deus dar parte grande. Então, logo no começo, o Camões já faz referência, né, ao intento de Dom Sebastião em querer converter, mesmo que seja pela força bruta, todo o mundo conhecido ao cristianismo. Né? Então, veja bem. Olha só, vamos lá. Ele fala, aqui ele está se referindo ao Dom Sebastião, né? Como se Dom Sebastião fosse uma entidade, fosse todo um panteão, né, de deuses. Então, a vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, bem-nascida, porque nobre, certo? Né? E segurança por quê? Porque ele era um rei belicoso, ele era um rei que não tinha medo de guerra, ele era um rei que lutava na guerra, ele ia para o campo de batalha junto com seus soldados, ele não ficava montado no cavalo lá atrás, né, em linhas seguras, comandando estrategicamente a batalha, não. Ele montava a estratégia e atacava junto com seus soldados na linha de frente, né, montado no seu cavalo ou a pé, conforme a necessidade. Né? Então veja bem, de modo geral montado no cavalo. Né? Mas ele atacava na linha de frente, junto com seus soldados, certo? Ele não tinha medo de lutar. Né? Então olha bem, certo? Então veja bem. E outra, os soldados que lutavam do lado dele lutavam assim, era como se fossem, eles acreditavam como se fossem todos eles assim, heróis imortais, guerreiros imortais. Eles não tinham medo também, não, porque essa coisa de lutar com o rei, do lado do rei naquela época,
isso levantava o moral dos soldados de uma forma sobrenatural, minha gente. O povo naquela época era muito impressionável, né? Então, para um jovem aí de, sei lá, 16, 17, 20 anos, ou mesmo um guerreiro mais velho, de 60 anos, estar lutando do lado do rei, lutar ali do lado do rei no campo de batalha, com o rei ali, né, do seu lado ali, né, braço forte, mão amiga ali do seu lado, certo? Era uma coisa sobrenatural, levantava o moral dos soldados assim de maneira sobrenatural, e os caras acreditavam que eles eram capazes de coisas impossíveis no campo de batalha, certo? Então o medo ia embora e a força parece que triplicava. Então olha só, na época a simples presença do rei lutando junto. Então, e vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, lusitana, fazendo referência aos lusitanos, os portugueses, e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade, falando do intento dele de aumentar, né, o número de cristãos no mundo, né, convertendo, que seja pela palavra ou pela espada, tanto faz, né? Vós, ó novo temor da maura lança, a maura lança fazendo referência à lança do mouro, né? Quer dizer, ele passou a ser temido pelos exércitos dos mouros. Quem são os mouros? Os mouros são sarracenos, gente. A maioria viveram no norte da África, né? E eram os guerreiros sarracenos. Os guerreiros oriundos do Oriente Médio e do norte da África que invadiram, né? Depois da reunião de vários califados, eles invadiram a Península Ibérica na Alta Idade Média e ficaram ali bom tempo, né? Pois bem, então ele fala: e vós, ó novo temor da maura lança, maravilha fatal da nossa idade. Quer dizer, o exército português na época de Dom Sebastião, gente, era um moedor de carne. Você está entendendo? Era um moedor de carne igual o exército do rei Leônidas de Esparta, certo? Era um exército brutal na época, certo? Então, assim, era tanto, né, que Dom Sebastião achou que o exército dele era tão poderoso que ele resolveu lutar contra os mouros, não mais na Europa, que já tinha expulsado todos, mas na terra deles, né? Ir lá para lutar contra eles e convertê-los. Imagina você brigar com o marimbondo na casa dele, né? Brigar com a onça dentro da toca da onça é uma coisa complicada. Pois bem, então, olha só. Então, veja bem. Ele fala: maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus, que todo o mande, para todo mundo a Deus dar parte grande. Então, quer dizer, levar a palavra de Deus ou pela pena ou pela espada, né? Então, veja só. E essa coisa de, né, igual o rei Carlos Magno, o rei bárbaro, né? Ele falava, né, que a pena é mais forte que a espada. Bom, gente, isso é muito relativo, né? A pena pode ser mais forte que a espada, mas enquanto a espada deixar, né? A pessoa que fala assim não sabe o que é tentar neutralizar uma metralhadora .50 atirando na sua posição. Você tá entendendo? Né? Então, nessa hora aí, a pena não é mais forte que a espada, não. Né? Então, o que acontece? É muito importante vocês entenderem isso. É muito relativo isso, né? Mas a ideia é de que a palavra escrita, né? As leis, né? Elas podem sim neutralizar muita coisa, né? Neutralizar até uma guerra, né? Deus queira, né? Mas elas também podem causar guerras, conflitos, né? Guerra civil, guerra mundial e por aí vai. Bom, mas vamos lá. Continuando aqui, ó. Continuando falando ainda do Dom Sebastião, lógico, ele vai ficar essa parte toda do poema, que é a dedicatória, fazendo referência a Dom Sebastião, então ele continua. Vós, tenro e novo ramo florescente, porque, gente, ele era moço, viu, gente? Dom Sebastião, se não me engano, ele não chegou aos 30 anos de idade, ele morreu antes dos 30, tá? Então, olha só, né? Então, vós, tenro e novo ramo florescente de uma árvore de Cristo mais amada, que nenhuma nascida no Ocidente, cesárea ou cristianíssima chamada, vede-o no vosso escudo,
que presente vos amostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas e deixou as que ele para si na cruz tomou. Então, aqui ele faz até uma comparação da figura de Dom Sebastião com a de Cristo. E quando ele está fazendo referência, ele fala aqui, né, que o escudo dele mostra a quantidade de vitórias dele, né? Todo escudo dos nobres medievais naquela época, né, o escudo da realeza, ele tinha um broquel que marcava, né, o broquel dele marcava no escudo as vitórias, as batalhas, né, as honrarias, certo? É igual, por exemplo, quando você vê um general cheio de medalhas, né? Então, o escudo de um rei ou de um grande guerreiro nobre, ele vinha também com as insígnias, né? As marcas das glórias, das batalhas vencidas por este rei. É claro que isso não era assim, geral, né? Não era todo mundo que tinha esse cuidado, né? Ou essa preocupação, mas era comum, às vezes, você verificar isso daí, né? Quer dizer, às vezes você tinha lá no broquel do escudo de um rei ou de um nobre as referências às vitórias, né? Vamos dizer assim, as conquistas dele, ok? Muito bem. Depois, na sequência, ele fala, ó, na estrofe 8, né? Ele fala, vós, poderoso rei, cujo alto império o sol em nascendo vê primeiro, vê-o também no meio do hemisfério, e quando desce o deixa derradeiro. Vós que esperamos julgo e vitupério do torpe ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentio, que ainda bebe o licor do santo rio. Então, quer dizer, aqui ele está fazendo referência, né, ao rei, né? Ele usa essa apóstrofe, né? Isso aqui não é nem um vocativo, isso é uma apóstrofe, né? Vós, poderoso rei. Pois bem, ele usa essa apóstrofe para fazer referência ao rei e ao tamanho do Império Português, né? O Império Português, o sol nunca se punha no Império Português nessa época aí, gente. Por quê? Porque Portugal tinha muita terra, onde? Na América, na África, na Ásia e na Oceania. Portugal tinha terra em tudo que é continente, sem contar o próprio terreno de Portugal, que não era grande, né? Claro, pequeno. Portugal sempre foi um país pequeno, mas as suas colônias, o tamanho do Império Português nessa época aí era gigantesco, maior que o Império Romano, só para vocês terem uma noção. Então, olha só, então que ele faz referência ao tamanho do império deste rei e ao que o povo espera dele. Espera que ele vá, agir de maneira severa o agravo, né, sofrido pelos lusitanos, pelos sarracenos, quando estes invadiram, né, a Lusitânia na Alta Idade Média. Então, ele faz referência, né, que eles esperam que ele faça justiça, que ele rebata de maneira, digamos assim, severa o agravo, né, de os árabes terem um dia invadido as terras deles, né, as terras dos lusitanos. Então, continuando, olha só. Inclinai por um pouco a majestade, que nesse tenro gesto vos contemplo, que já se mostra qual na inteira idade, quando subindo ireis ao eterno templo, os olhos da real benignidade ponde no chão, vereis um novo exemplo de amor dos pátrios feitos valerosos, em versos divulgado numerosos. Então aqui ele está fazendo referência ao ato de ele estar dedicando, né, esses versos do poema Os Lusíadas ao rei Dom Sebastião, certo? Então ele pede, ó, inclinai por um pouco a majestade, que nesse tenro gesto é rosto, vos contemplo, né? Quer dizer, olha para baixo um pouco, né? O rei está sempre, né? Olha para baixo um pouco, que tem uma voz falando, né, para você. Então ele fala, ó, inclinai por um pouco a majestade, que nesse tenro gesto vos contemplo, que já se mostra qual na inteira idade, quando subindo ireis ao eterno templo, os olhos da real benignidade ponde no chão. Então, quer dizer, é como se o Camões fosse baixo perante o gigantismo do rei, né?
Vereis um novo exemplo de amor dos pátrios feitos valerosos em versos divulgado numerosos. Então ele está pedindo para o rei baixar seus olhos e ver, né, que tem um poeta escrevendo um poema patriota, né, e homenageando ele nesse poema, dedicando a ele este poema, né? Então é isso que nós vemos nesta estrofe aqui. Beleza? Aí ele continua. Vereis amor da pátria. É muito importante lembrar que falou de epopeia, minha gente. Vocês têm que pensar o seguinte. A epopeia é um poema patriota, certo? Ele canta os feitos de um herói representante de um povo em batalhas, lutas, guerras, aventuras fantásticas, viagens fantásticas, até sobrenaturais, mas este herói é representante de um povo, é representante de uma nação, né? Esse herói é a pátria personificada. Então é muito importante vocês entenderem isso. Então ele fala, vereis amor da pátria não movido de prêmio vil, mas alto e quase eterno, que não é prêmio vil ser conhecido por um pregão do ninho meu paterno. Ouvi, vereis o nome engrandecido daqueles de quem sois senhor superno. Eu acredito que aqui seja supremo, né? Deve ser um erro de digitação. E julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se de tio gente. Então, olha só. Então aqui ele fala, vereis amor da pátria não movido de prêmio vil. Quer dizer, ele está dizendo, em outras palavras, que quando o rei baixar seus olhos para ver este poeta que canta esses versos dedicados a ele, ele vai ver não alguém que está querendo se promover, né, com essa ideia patriota, entende? Mas alguém que realmente ama a pátria e já se dedicou a ela, inclusive até como soldado. Camões foi soldado, né, gente? Português. E ele está dizendo o seguinte, que o poema que ele escreve, né, não é para ele se colocar numa posição de vantagem, não é para ele ser vangloriado, mas é para se vangloriar a pátria, certo? Então o Camões está pensando, né, na pátria dele, certo? Ele está pensando na pátria dele. Ele não está escrevendo esse poema para ficar famoso, ele não está escrevendo esse poema para ser popular, ele está escrevendo esse poema em homenagem à pátria dele e ao rei desta pátria, né? Então, olha só. Continuando, ele vai aqui, ó. Ouvi que não vereis com vãs façanhas fantásticas, fingidas mentirosas, louvar os vossos, como nas estranhas, desculpe. Ouvi que não vereis com vãs façanhas fantásticas, fingidas mentirosas, louvar os vossos, como nas estranhas musas, de engrandecer-se desejosas. As verdadeiras vossas são tamanhas que excedem as sonhadas fabulosas, que excedem Rodamonte e o vão Rugeiro, e Orlando, ainda que fora verdadeiro. Então ele está dizendo o seguinte, que as façanhas, né, as proezas heróicas que ele vai narrar neste poema, elas não são ficção. Elas são verdade, elas foram verdadeiras, essas proezas. De certo que, se você tirar toda a mitologia, né, lá dos Lusíadas, e o encontro com o gigante Adamastor, e a Ilha dos Amores e tudo, o poema fala de quê? Fala de uma viagem que de fato aconteceu, com um navegador que de fato existiu, que é Vasco da Gama. Então isso é a história de Portugal. Então ele está dizendo assim, que essa epopeia, ela, apesar de ser uma epopeia, ela não vai falar de 100% de ficção, né? A história não é totalmente ficcional, certo? Então é isso que ele está dizendo aqui, tá, pessoal? O que ele vai narrar aqui foram feitos reais, de heróis verdadeiros. Claro que tem toda aí ele aumenta um pouco, né? Lógico, por causa de que ele precisava mitificar o herói Vasco da Gama e os outros heróis que o acompanhavam, certo? Mas esses homens de fato existiram e eles fizeram coisas mais ou menos semelhantes ao que está narrado no poema, ok? Então é isso que ele está dizendo aqui.
Bom, minha gente, eu vou parar por aqui, né? Já chegamos na metade dessa terceira parte, que é a parte da dedicatória, e na próxima aula nós vamos continuar. Então, a dedicatória, essa é a primeira parte da nossa leitura da dedicatória dos Lusíadas de Camões. Depois que eu terminar essa leitura, eu vou comentar rapidamente a narração e os principais episódios, e depois nós vamos seguir com a matéria, onde nós vamos falar do quinhentismo no Brasil. Ok? Espero que estejam gostando e até a nossa próxima aula. Leiam, estudem e cuidem-se. Um abraço para todos.